Tentando impedir uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro, o Fluminense visita o Corinthians, que está na zona de rebaixamento e ainda procura a primeira vitória sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para trazer mais um pré-jogo de Brasileirão, para trazer dessa vez Corinthians e Fluminense, como as duas equipes podem entrar em campo, provável escalação do Corinthians, provável escalação do Fluminense também. Duas equipes que vivem momentos bem distintos, né? Um Corinthians que está na zona de rebaixamento, um Fluminense que ocupa nesse momento, antes do início, estou gravando antes do início dessa 8ª rodada. Então o Fluminense está ali na 3ª colocação, uma boa condição no Campeonato Brasileiro, mas é um Fluminense que vem aí de 3 resultados que dá pra gente dizer ali como resultados negativos, talvez 2 deles como resultados negativos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, contra um Corinthians que vive um momento complicadíssimo na temporada. Não é esse o momento específico, né? Um Corinthians que durante todo esse 2023 ainda não convenceu. Vanderlei Luxemburgo vai tentando modificar o grupo, vai conseguindo ajustar alguns setores, mas é um Corinthians que é longe do ideal. Mas antes de trazer as prováveis escalações, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, você deixar o joinha aqui embaixo, compartilhar esse link, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho e não custa nada a você. Bora já trazer, você já está acompanhando aqui embaixo, provável escalação da equipe da casa, né? Provável escalação do Corinthians, que tem o Cássio no gol. O Bruno Mendes vem ganhando muito bem a posição da lateral direita, por mais que ele não seja lateral, mas o Corinthians vem sofrendo demais com os jogadores de lado, né? Com o Fagner, com o Fábio Santos, e aí o Bruno Mendes se tornou uma opção na lateral direita, um cara que não apoia, né? Até por ser um zagueiro, mas fica um lateral fixo, um defensor mesmo. E aí tem o Gil, tem o Murilo como os 2 zagueiros, que apesar de não estarem... a defesa do Corinthians é uma defesa que não convence tanto assim, mas se a gente olha para o banco, ainda não tem também tantas opções que fazem a gente crer que poderiam superar isso, né? Tem o Caetano, que não vem ganhando tanta oportunidade assim, é um cara que tem um potencial de evolução, um potencial de poder ser titular do Corinthians, mas não ganha tanta oportunidade. Na lateral esquerda, falei sobre a lateral direita, né? O Fagner não está conseguindo atuar tão bem assim e o Bruno Mendes ganhou a posição. Do mesmo lado aconteceu do lado esquerdo, né? O Fábio Santos não jogando tão bem assim e o Matheus Bidu que já entrou muito bem contra o Fortaleza. No empate que o Corinthians teve contra o Fortaleza e foi ganhando a posição. É o Matheus Bidu que defensivamente deixa um pouquinho a desejar. Só que se a gente compara Fábio Santos e Matheus Bidu, os dois também Fábio Santos não consegue marcar tão bem assim, pelo menos nessa temporada não vem sendo um ponto forte dele. E aí termina que o Bidu se torna uma opção até pelo Bidu apoiar melhor, né? O Bidu chega mais ao ataque, chega com mais frequência e consegue ajudar um pouco mais lá na frente. Então essa é a linha defensiva provável do Corinthians, que tem no meio de campo, que deve ter no meio de campo a presença do Fausto Vera, um nome muito certo nesse Corinthians, nesse meio de campo, que é tão instável, mas o Fausto Vera vem jogando bem, né? Dá para dizer bem, diante de toda a situação que o Corinthians se envolve. E aí tem o Maicon, que oscila demais, o Adson jogando aberto pelo lado direito, às vezes como um ponta, às vezes como meia direito. E no ataque, né, o Roger Guedes um pouco mais deslocado para o lado esquerdo, para a ponta esquerda, e o Yuri Alberto como um centroavante, como um segundo atacante. É um Corinthians que tem uma postura, em grande parte, até que nos últimos jogos vem se soltando um pouco mais, né, vem tentando ser um pouco mais agressivo. Mas em grande parte que a gente vê desse trabalho do Vanderlei Luxemburgo, é um Corinthians muito mais reativo, que marca muito atrás, e tenta realmente usar a velocidade do Adson, usar a mobilidade dos 2 atacantes lá da frente, né, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Mas é um Corinthians que normalmente tem uma postura um pouco mais reativa. No jogo contra o Flamengo até conseguiu soltar um pouco mais, contra o Argentino Júnior também, mas ainda vejo um Corinthians jogando de forma um pouco mais reativa. Vamos ver, é um Corinthians que jogo a jogo vai tendo algumas adaptações. Um grande ponto-chave do Luxemburgo nesses últimos 2 jogos, dá pra gente observar assim, o Yuri Alberto e o Roger Guedes já não tendo tanta função defensiva assim.
Claro, volta para ajudar, né, na marcação, mas são dois caras que já ficam um pouco mais livres na frente, né? O Corinthians, quando não tem a bola, faz um 4-4-2, e o Roger Guedes, que voltava demais para ajudar a marcava lateral, né? Marcava o lateral direito do adversário, já é um Roger Guedes que tem um pouco mais de liberdade, de esperar uma ligação, de esperar um contra-ataque ao lado do Yuri Alberto. Do lado direito já é um Adson que marca lateral, mas também ele tem um potencial de avançar um pouco mais. Acho que o Corinthians tem que tomar um pouquinho de cuidado enquanto que recua. Porque às vezes, quando tem uma recuperação, normalmente quando tem uma recuperação de bola, os caras de lado estão muito atrás, então tem que percorrer um campo absurdo para ter uma possibilidade de gol. Não descarto o Corinthians marcando a saída de bola do Fluminense. Pode abafar. O Fluminense teve muita dificuldade contra o The Strongest, mas era uma outra situação, era altitude, era um time totalmente modificado do Fluminense, mas mesmo assim não descarto um Corinthians em alguns momentos levantando a marcação e marcando a saída de bola do Fluminense. Mas de modo geral deve ser um Corinthians no 4-4-2, marcando a partir do meio de campo até um pouquinho mais para trás. Provável escalação do Corinthians. Bora partir um pouquinho para... Só mais uma informação sobre o Corinthians. Renato Augusto voltando a ser relacionado. Tem um salto altíssimo de qualidade no meio de campo, né, na parte técnica, mas não acredito ele iniciando o jogo. Acredito ele talvez, dependendo da circunstância do jogo, ele entrando no segundo tempo. Mas já é uma notícia que pode ser importante para o Corinthians no decorrer dessa temporada. Um nome que eu não citei, Matheus Araújo, né, para complementar os 11 iniciais prováveis aí do Corinthians. Matheus Araújo também ali como meio ofensivo, então tá aí, provável do Corinthians. Trazendo uma provável do Fluminense. O Fluminense vem de 3 jogos sem vencer, incluindo o empate na Copa do Brasil para o Flamengo, incluindo a derrota para o Botafogo no Brasileirão e a derrota para o The Strongest na Bolívia, mas essa derrota para o The Strongest dá para a gente descartar um pouquinho no sentido de desempenho, né? Foi um Fluminense que 4 jogadores dos 4 mais importantes terminaram nem indo para a Bolívia: o Cano, o Ganso, o Lima e o Felipe Melo. O Arias foi, só que o Arias só entrou no segundo tempo. O Nino nem entrou no jogo, então foi um Fluminense muito modificado. Acho que dá até para a gente descartar um pouquinho a questão de desempenho nesse jogo do Fluminense. O Fluminense deve ir com o Fábio no gol, com o Samuel Xavier na lateral direita. Foi outro nome que nem entrou na partida, né? A lateral direita do Fluminense contra o The Strongest. Inclusive eu fiz um vídeo aqui trazendo como foi o jogo, né? Tem um quadro aqui no canal para avaliar algumas partidas. E o Fluminense, o The Strongest e Fluminense foi a primeira do quadro, você pode acompanhar lá também. O Guga foi o lateral direito da situação contra o The Strongest. Nessa partida, muito provavelmente, vai aí o Samuel Xavier para a lateral direita, o Nino e o Manuel ou o Felipe Melo. Então, uma dupla opção aí para essa zaga esquerda do Fluminense. E na lateral esquerda, a presença do Guga. Marcelo tá voltando, mas o Marcelo tá sendo resguardado para o jogo da Copa do Brasil, para a volta contra o Flamengo. E aí o meio de campo do Fluminense deve contar com o André, com o Martinelli, com o Lima, o Ganso e um pouco mais avançado o Arias. No ataque, o Cano é praticamente uma força máxima desse Fluminense. Se a gente, claro, descarta a questão do Marcelo, que é um baque grande, mas tem o Guga, que compromete um pouquinho defensivamente, mas não tem uma grande queda de qualidade. Claro, comparado ao Marcelo sim, mas num sentido de a gente observar um Fluminense que foi com o João Henrique, que não foi nem tão mal assim, mas era um garoto de 17 anos. Mas comparando Guga e João Henrique, comparando o que foi o Fluminense contra o The Strongest, o Fluminense tem a presença de um cara um pouco mais experiente na lateral esquerda, fazendo dele, e não um garoto de 17 anos. Então é essa comparação. Claro que comparando o Guga e Marcelo tem um salto de qualidade absurdo, mas olhando a comparação do João Henrique com o Guga vai estar presente nessa lateral esquerda. Acredito que para o jogo contra o Corinthians não deve comprometer tanto assim. Meio de campo com o André. O Alexander ainda tem um problema físico, assim como o Keno também. Então são nomes aí descartados para esse confronto. Mas vai aí o André, vai o Martinelli, o Ganso, o Lima, o Arias e o Cano. Acho que é um jogo que tende a ser muito importante para o Fluminense
quebrar essa sequência negativa, né? Se a gente coloca aí na balança dos 3 jogos, descartando um deles, que é contra o The Strongest, o Fluminense teve a derrota contra o Botafogo pesa um pouco mais, porque o empate contra o Flamengo foi um Fluminense que teve uma baixa durante a partida, um jogador expulso, então tende ali a equilibrar. Era um clássico também, mas de toda forma é um Fluminense que não quer se afastar muito lá da frente, muito da liderança. Olhando a tabela nesse momento, é um Fluminense que ocupa a 3ª colocação, só que nesse momento ele está a 5 pontos do Botafogo, que é o líder. Queria que você comentasse aqui o que você espera para o confronto, o que você espera para esse Corinthians e Fluminense. Acho que tende a ser um jogo equilibrado, por mais que o Corinthians ainda busque um time ideal, um grupo ideal. Eu gostei muito dessa questão do Luxemburgo tá tirando o Fagner da lateral direita, tá tirando o Fábio Santos. Não estou dizendo que eles são jogadores ruins, mas não vivem bons momentos. Então, acho que a entrada do Bruno Mendes como um lateral direito, fazendo a de um zagueiro, acho que é importante, principalmente olhando essa parte defensiva do Corinthians. E do lado esquerdo, acho que o Matheus Bidu ele consegue ajudar um pouco mais na parte ofensiva. Tem um pouco mais de gás, tem um pouco mais de intensidade do que o Fábio Santos. Então é isso. Um Fluminense que, repito, busca aí com agora a reintegração do time titular, né? A reintegração do Ganso, do Cano, do próprio Lima também. Acho que é um Fluminense que chega muito fortalecido, mesmo fora de casa, tem uma chance de conquistar, tem uma chance muito grande de conquistar os 3 pontos. Mas dando um palpite aqui, acredito num empate aí entre Corinthians e Fluminense. Deixa aqui o seu palpite, também se inscreve no canal, compartilha esse link porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.